Olá meninas, eu sou a Ana do Aroma Giana. Hoje eu vou fazer o tapetinho, que é a continuação daquele jogo de banheiro de cachorrinho que eu postei lá no Facebook e as meninas enlouqueceram pedindo esse. E na sequência, depois que eu terminar essa série de conjunto de banheiro de cachorrinho, eu vou fazer exatamente a sequência lá do Facebook. Eu vou fazer a almofada, no caso é um futon, né? Ele é mais firme que uma almofada e depois eu vou fazer também o conjuntinho de banheiro pro Natal, que na foto eu coloquei só a tampa do vaso, porque eu não tinha feito ainda todo o conjunto. Mas para as meninas ficar com o conjunto completo, eu vou fazer o kit todinho do banheiro também de Papai Noel. O futon é esse aqui, ó. Ó, ele é bem firme. Então, esse vai ser o nosso próximo vídeo, assim que acabar a série de conjunto de banheiro de cachorrinho. Aguardem no canal que vai ser postado os vídeos assim que vai subindo pro YouTube. Agora, no final do vídeo eu vou mostrar o próximo vídeo do conjunto de banheiro. Então, agora eu vou apresentar para vocês o tapetinho. Vamos lá, então? Aqui, meninas, ó. O que eu fiz aqui? Eu peguei um tecido batik, um tom marrom, mas vocês podem estar escolhendo o tom que vocês quiserem. Eu escolhi o marrom escuro, por quê? Porque é um tapete, vai pro chão, então assim, para evitar as pessoas não pisarem. Se é uma cor muito clara, vai ter que estar sempre sendo lavado. Então eu fiz uma peça como eu gostaria que fosse para mim na minha casa, porque inclusive na minha casa tem escuro para não ter essa função de toda hora tá tendo que lavar. Então tu lava uma vez por semana e pronto. O que eu fiz aqui? Aqui eu peguei um tecido, então, escuro, como vocês quiserem, para destacar aqui no meio, e cortei nas medidas no comprimento dele, de 52 por 38. Aqui já tem as margens de costura, então, no final ele vai ficar 50 por 36, que eu deixo 1 centímetro para cada lado para margem de costura. Essa parte aqui eu peguei na extensão no comprimento do tecido, na extensão, e cortei na medida de 10 centímetros. Minto, aqui eu cortei 12, para poder ficar em 10 aqui, porque eu queria minha faixa de 10 aqui. Então, eu cortei 12 centímetros para botar a margem de costura, e porque a gente sempre se passa um pouquinho, mas a pessoa que já tem uma certa experiência pode botar tranquilamente o pé de máquina só, 10,5 no caso aqui, o pé de máquina tem 0,75. Então, fiz isso. Como é que eu montei isso? Peguei o meu tecido, vou mostrar aqui para vocês já saberem mais ou menos como é que funciona. Peguei meu tecido, já cortado, peguei a minha faixa no tom desejado ali mais claro, botei frente de tecido com frente de tecido, alfinetei, alfinetei essa peça, fui na minha máquina e passei uma costura, vou mostrar aqui mais próximo para vocês. E passei uma costura de fora a fora aqui, ó. Então, tá costurado. Vim aqui, fui no ferro, vinquei, ou mesmo com o aparelhinho aquele que tu vinca, tu pode vincar aqui, passa bem, ele vai ficar assim, ó. Ó, tá pronto. Fiz isso, fiz o comprimento, os 2 comprimentos, depois eu vou fazer a largura. Eu gosto de fazer a largura primeiro por motivos, manias que a gente tem,
Mas você pode fazer ou largura primeiro, comprimento. A única coisa que eu sempre indico, se fizer uma largura, faz a outra junto. Depois vai para os comprimentos e faz os 2 comprimentos. Nunca vai fazendo aqui, emendando aqui, porque vai ficar uma bagunça. Vai chegar aqui tudo torto. Então, fez as 2 larguras, faz os 2 comprimentos, tranquilo. Bom, fazendo isso, o que a gente vai fazer com essa peça? A gente vai pegar uma manta R1 e vai cortar média aqui quanto deu, depois que tu fez, com as faixas. Vê a largura que deu. No meu caso aqui deu 70, que é a medida do tapetinho. De comprimento e 55 de largura. O que eu vou fazer? Vou pegar esse meu tecido que eu montei aqui, nessas medidas, e vou cortar uma manta R1, sobrando 2 centímetros, uns 2 centímetros para cada lado. Por quê? Porque na hora de tu passar o tecido, ele pode esticar um pouco mais, tem tecidos diferentes. Tu pode ter passado uma costura aqui um pouquinho, daquela costura ficou meio tortinha, tu vai esticar, o tecido vai esticar, vai faltar manta, e tu não tem o que fazer, tu vai ter que usar ele. Então, o que acontece? Deixa 2 centímetros pra lá e 2 pra cá. No caso aqui no 55, tu vai deixar 57, 59 centímetros. Claro, gente, eu tô falando isso pra quem não tem experiência, para não ter perca de material, porque antes sobrar do que faltar. Mas quem já tem experiência, vai ali, deixa 1 centímetro, meio centímetro, faz como achar melhor. E aqui na largura onde deu 70, tu vai deixar 74. Ou, como eu falei, façam com meio centímetro, 1 centímetro, como acharem melhor. Isso tudo são dicas que eu tô dando, que eu errei primeiro, e na medida que eu fui fazendo, eu fui acertando. Então, eu já vou dando todas as possibilidades para vocês já não errarem. Porque como alguns vídeos que eu vi com algumas arteiras que ensinam muito bem, elas já ensinaram o certo. Não precisei errar muito para mim acertar, porque os vídeos que eu acompanhava, as pessoas já ensinavam certo. Não te deixavam assim à mercê para ver se ia dar certo. Então foi bem fácil. Eu já acertava de primeiro. Em algumas coisas que não era passado nos vídeos, é claro, a gente vai errando porque não sabe os macetes. Então, tá pronta a nossa peça, já passei em cima da minha manta R1, já alfinetei o meu tecido na minha R1 aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai para a máquina, sempre alfinetando bem o tecido na R1, mesmo que tu passou e ela aderiu à cola da R1, é bom alfinetar. Porque agora a gente vai para a máquina e vai fazer um quilt livre em toda essa peça. Vocês notem que aqui, ó, o quilt foi feito na tonalidade do tecido para não sobrepor o tecido, porque eu não quero que o quilt seja o detalhe do tecido, porque a gente vai vir com uma decoração aqui. E aqui exatamente igual, ó, eu usei a mesma linha do mesmo tom, não usei a mesma daqui, porque aqui ia ficar escuro. No avesso da peça, a peça fica assim, ó. Gente, o quilt livre é livre, então vocês fazem como achar melhor. Você pode ver que eu não tenho uma coisa muito certinha ali, né? É uma coisa bem rápida. Faz do seu jeito aí. Vamos lá, então. O que a gente vai fazer agora? A gente vai montar aquele tapetinho de ossinho. Por que a gente vai montar esse tapetinho de ossinho? Porque aquele do rostinho que eu mostrei pra vocês do cachorrinho é fácil. Eu já mostrei no vídeo da tampa do vaso. A mesma carinha que eu montei pra tampa do vaso, eu monto pro tapetinho. A base do tapete é essa aqui. Venho com a carinha e monto ela em cima daqui. Vocês têm o passo a passo lá do vídeo. Quem não viu, dá uma olhadinha lá no meu canal que vai estar postado já o vídeo da tampa do vaso de cachorrinho, que explica exatamente a carinha como fazer. Então, com aquela carinha vocês fazem um tapetinho. Essa aqui não, essa aqui eu não passei passo a passo, então vamos lá. O que eu fiz? Vocês notem que eu já meio que fiz uma preparação para não deixar muito longo o vídeo. Vou mostrar como é que eu fiz essas peças aqui. Tem uns detalhes que é bem chatinho de fazer. Vou dar outra opção mais fácil também que a pessoa pode fazer. Cada um fica a seu critério de fazer. Eu fiz essa, mas pode usar a outra forma também de fazer. O que eu fiz para fazer esse ossinho?
Para fazer esse ossinho, eu peguei uma manta R1, peguei o meu tecido branco, que nesse caso eu não uso a malha, vocês sabem que eu gosto de usar a malha para esse tipo de trabalho, mas aqui eu não usei a malha porque é uma coisa que vai pro chão. Nesse caso aqui eu usei um algodão, 100% algodão. Eu até indico usar um tecido mais grosso aqui, agora não me vem à cabeça assim, mas um tecido mais grosso, até de preferência aqueles de fazer para sofá, para estofamento, que tem à venda nessas casas que a gente compra tecido, tem aqueles tecidos que é bem mais resistente, porque como é uma peça que vai no chão, vai ser pisado o tempo todo. Então, de repente, o algodão não vai ter a mesma durabilidade na peça que aquele tecido tenha. Então, vai lá na casa que você compra tecido e pede aquele tecido que faz estofamento para sofá, que é um tecido mais grosso, mais resistente. Ele é tipo uma lonita, assim, e compra num tom claro, se não tem branco, compra com alguns detalhes mais que seja mais puxado pro clarinho, por causa que o osso é branco, né? Tem osso que é meio amarelinho, mas aí fica a seu critério. Então, fiz isso, peguei meu tecido, peguei a minha manta, cortei um retângulo na medida de 35 por 16. O que eu fiz com isso aqui? Mesmo esquema do rostinho do cachorrinho. Vim aqui, peguei o ferro de passar, no caso aqui, no algodão eu posso usar o ferro de passar. Se você comprar o tecido aquele de sofá, como eu falei, você não pode usar o ferro de passar, não esqueçam isso, que ele vai queimar, ele encolhe todinho, ele não foi feito para usar ferro. Naquele caso, você pode usar atrás dele, para colar na manta, se quiser, o spray. Alessandro, pega o spray aqui embaixo pra mim, que eu vou mostrar pras gurias. Você pode usar o spray, passa o spray na peça. Vamos dizer que aqui, vou fazer de conta que aqui fosse aquele tecido. Eu vim aqui, dou um spray aqui na peça. Vai ficar bem coladinho. Alfineta e passa na costura. Não esquecendo que antes de colar o tecido na peça, você tem que pegar esse tecido e fazer o risco, porque se você vier fazer o risco em cima da manta, ela vai estar mole, então é bem complicado de tu riscar. Já tô com o meu risco aqui, já colei meu tecido na manta, vou lá na minha máquina de costura e vou passar uma costura exatamente em cima do risco do molde, ó. Por quê? Porque esse molde que eu mando pra vocês, ele já é no tamanho real que tem que ficar a peça. O que eu fiz? Cortei lá no tamanho do molde, vai ficar bem certinho, porque já tá costurada. Aí, já costurei, cortei todinha aqui ao redor, a peça vai ficar assim, ó, sem mais. Vai ficar exatamente isso aqui, ó. O que acontece? O que eu falo sempre nos meus vídeos? Primeiro risca, costura e depois corta. Porque é aquele esquema, se tu costurar antes, tu cortar ele e costurar, nunca vai ficar uma costura retinha perfeita. Olha aqui, ó, gente, a costura que eu tô falando pra vocês. Notem que a costura tá retinha. Com isso eu consigo chegar bem próxima pro corte, ó. Por quê? Ela precisa ficar próxima do corte, porque depois eu vou vir com um ponto decorativo aqui que vai tampar essa costura para poder dar esse arremate aqui e não desfiar isso aqui. Então, feito isso, vamos às patinhas. Essa é a parte chatinha que eu falei pra vocês. O que acontece? Peguei o meu molde das patinhas lá, risquei. Peguei um tecido também, o mesmo esquema do osso, um tecido forte de preferência, ou o meu algodão lá, o que vocês acharem melhor. Peguei esse tecido, dobrei esse tecido, vou ilustrar para vocês verem como é que fica. Peguei esse tecido, peguei a minha manta R1. Se for um tecido que dê para passar, você passa na parte da cola. Se não for, mesmo esquema, passa o spray, vem aqui e aplico. Só que tem um detalhe, eu tô com o meu molde, né? Então, eu primeiro risquei o meu molde aqui, vim aqui, peguei meu molde.
O molde não está à mão da pessoa, né? Vamos pegar um cartão da loja. Vim aqui, risquei o meu molde, tá tudo riscado o meu molde. Só então eu vou botar na manta. Botei na manta. Coloquei na manta, vim aqui, passei mesma coisa. Só que detalhe, gente. Aqui, essa peça vai ser virada. Então, essa peça tem que vir em dupla. Eu vou dobrar esse tecido. Ele vai ser de uma cor só, não tem problema, então, de eu dobrar ele. Se ele tiver detalhes, não esqueçam. Com frente de tecido, dobra. Já vai estar o risco aqui do meu desenho. O que eu vou fazer? Vou passar em cima da manta isso aqui. Aqui é a minha manta, o meu risco tá ali. Vem aqui e costura exatamente em cima do meu risco, porque isso aqui vai ser virado. E conforme tu virar ele, se não tiver bem certinho no risco, tiver meio tortinho, vai dar problema lá no final. Fiz isso. Costurei todinha a peça ali em cima da manta, já que tá ali. A peça vai ficar assim, ó. Espera um pouquinho que eu tô me achando na minha bagunça. A peça vai ficar exatamente isso aqui que eu falei pra vocês. Notem que aqui eu cortei meio a grosso modo. Tá ali o risco e ainda tem bastante rebarba ali nas pontas, tá vendo? O que acontece? Vou vir aqui, vou pegar a minha tesoura, aquela tesoura que eu falo pra vocês que é maravilhosa, ó. Todas nós deveriam ter essa tesoura porque ela é ótima. Ela já dá o pique que a gente tem que perde tempo dando. E vou bem rente a minha costura e vou cortar, ó. Vocês notaram que eu fiz a costura reta. Vou cortar todinha. Ela vai ficar assim, ó. Olha lá a costura lá e olha ali os piques, ó. Ela é perfeita. Isso aqui é a solução dos problemas. O que eu fiz? Vou cortar aqui e vou virar essa peça aqui. Como que a gente vira essa peça? Agora, com muito cuidado, assim, muita calma, você vai pegar aquele negocinho de abrir costura, ó, que eu nunca sei, abridor de costura, qual é o nome disso aqui? Deve ser esse. E você vai dar um pique. Bem no meio. Ó. Com muito cuidado. Tu solta assim um pouquinho, que daí a parte que tá colada na manta, de qualquer forma que você colou, não vai vir junto. E dá um piquezinho assim, ó. A grosso modo. Vem com esse mesmo aparelhinho de descosturar, enfia a parte da bolinha e vai empurrando, ó. Firma aqui e vai empurrando, ó. Ele vai rasgando, ó. Bem certinho, ó. Por que a parte da bolinha? Porque se enfiar essa parte aqui, ó, vai penetrar no outro tecido e tu vai rasgar outro tecido. Já aconteceu comigo várias vezes e por experiência. Enfia, então, a bolinha e não esquece de segurar aqui pra o tecido não andar. E dá aquela rasgadinha básica. Pronto, ó. Já podemos virar nossa peça, ó. Notem que eu tô fazendo exatamente com vocês pra não perder nenhum detalhe que a gente acaba fazendo aqui. E se tu tá com as peças já pré-prontas, tu não consegue mostrar nos detalhes. Vocês notem que quando tu usa a tesoura de pique, aquela ali, nada fica enrugado, ó. Ela fica perfeita, ó. A peça fica um must, ó. Prontinho, nossa peça pronta. Isso aqui é aquela almofadinha da patinha do cachorro que a gente faz, ó. Vai ficar assim atrás, como vai pra cima do tapetinho, tu vai fazer todo um detalhe aqui com costura, isso aqui não vai aparecer, não tem perigo de desfiar. Tu tem um acabamento perfeito aqui, tranquilo. Aí tu vai me perguntar assim, Ana, por que tu não faz exatamente isso no osso? Também não sei por que eu não fiz, podia ter feito exatamente, botado um tecido duplo aqui e feito exatamente igual. Meu próximo tapetinho eu vou fazer assim. Porque me poupa trabalho de ter que estar fazendo um arremate aqui perfeitamente. Posso passar daí só uma costura bem rápida aqui e vai ficar perfeito igual. Então, assim, são coisas que a gente vai descobrindo fazendo as peças. Como eu disse, não tinha experiência, vou aprendendo junto com vocês.
Tá aqui. Preparei o meu osso. Vamos dizer que eu dei aquele acabamento igual da patinha, que ficou perfeito. Tá aqui perfeito minha peça. Como que eu vou montar isso? Gente, isso aqui é a critério de vocês, ó. Eu boto assim, mas pode botar... Tem que dar a impressão que as patinhas estão indo em direção ao osso, porque a ideia é que o cachorrinho tá indo pegar o osso, né? Então, tu vai pegar, vai botar a parte do triângulo maior pra baixo aqui. Tá vendo aqui? Ó. Ó. Triângulo maior pra baixo. Em direção à ponta do nosso tapete. Indo em direção ao ossinho. Agora eu vou explicar pra vocês uma coisa bem chatinha, que é essa parte aqui, ó. Que é as unhas do cachorrinho, ó. Os dedinhos, no caso aqui. Que é feito exatamente que nem a almofadinha. Como é que eu fiz isso aqui? Eu peguei, no meu caso, eu peguei uma moedinha de 50 centavos. Fiz exatamente igual. Peguei o tecido duplo. Risquei todinho o tecido. O meu marido acabou cortando todinho, mas eu tinha deixado todo separado já pra mostrar pra vocês. Eu vim aqui, peguei o meu tecido, dobrei esse tecido aqui. Ó, vamos dizer que aqui é um tecido reto, dobrei ele. Porque nesse caso a gente pode aproveitar todos os retalhinhos. Peguei a minha moedinha de 50 centavos, que ela não está aqui na minha mão, mas eu vou ilustrar pra vocês. Risquei ao redor dela. Todos o número de rodinhas que eu queria. De círculos que eu queria. Ó. Eu fiz exatamente como eu tô mostrando pra vocês aqui. Vim aqui, risquei, risquei, risquei. No caso, 8, porque são 2 patinhas. E cada patinha tem 4 dedinhos. Risquei aqui. Peguei a minha manta, coloquei em cima dela, mesmo esquema, se for de cola, passa cola, se for aquele tecido que não pode passar, e se não for, e se puder passar, passa. Peguei, ele tá duplo, ó, vocês notem que ele tá duplo, ó. Peguei esse tecido, botei em cima da minha manta, peguei meu ferro, a minha cola e passei aqui pra ele ficar bem esticadinho e coladinho. Fui até a máquina, vai ficar assim, gente, ó. Manta, tecido duplo, bem assim, ó. Fui até a minha máquina e passei uma costura exatamente seguindo essa linha aqui, ó. O círculo que eu fiz. Feito isso, vou pegar a tesoura e vou cortar. Só que tu não pode cortar muito rente, senão tu rasga, e nem muito largo. Corta e vai tirando os círculozinhos que você fez. Vou pegar esse círculo. Aqui ele já tá pronto, mas eu vou mostrar pra vocês. Vou pegar esse círculo e vou cortar ele aqui, ó. Ó, ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Sem virar. Ele não, aqui no caso já foi virado. Vou pegar, vou enfiar minha tesourinha aqui e vou cortar todinha um círculo por dentro desse círculo, ó. Não esqueçam, tem outro tecido ali. Então, quando for pegar essa ponta desse tecido pra cortar, mesmo esquema, levantem, soltem pra não pegar o tecido de baixo, porque depois você vai ter que virar, e quando tu virar, vai ter que ter esse acabamento perfeito aqui, ó. Se você cortar, vai ficar um corte aqui no meio. E corto, vocês notem que fica todo picadinho ali, tá vendo? Que isso aqui é só tem a ideia de dar o acabamento aqui, ó, no final, ó. Que é o mesmo que eu dei na almofadinha e não dei no osso, que nos próximos trabalhos eu vou dar. Então, é exatamente para isso que existe essa ideia aqui de virar. Então, não tem problema aqui embaixo, você cortou demais, não tem problema nenhum. Agora, tem uma outra maneira mais fácil também. O nosso rico papel termocolante, só que tem gente que tem cidades que não tem o termocolante para vender. Então, eu dou essa opção com a manta, para ficar melhor, e realmente fica mais fofinho, fica o toque fica melhor. Mas se não tem, acha difícil fazer isso aqui, que é bem chatinho mesmo de fazer, você pega o mesmo
desenho que você fez no tecido, só que aqui daí você vai pegar ele somente de um lado, não pega duplo, e vai colar em cima do papel termocolante e passar um ferro bem quente. O que acontece? Esse tecido vai aderir o papel. Você vem aqui, corta exatamente aqui ao redor, aplica exatamente como eu vou aplicar aqui, ele vai colar e passa uma costura todinha ao redor do dedinho do cachorrinho. Por experiência, eu não gosto do papel termocolante, porque como tu fica pisando no tapete, ele parece que meio que, mesmo costurando ao redor, parece que meio que enrugou assim, onde tem as patinhas, porque eu fiz um tapetinho igual pro meu lavabo aqui do ateliê. Então, assim, por experiência, eu prefiro o almofadinha aqui, que a gente faz e passa mais trabalho, fica um acabamento melhor. Mas, façam como vocês acharem melhor. Dá um pouquinho mais de trabalho, realmente, esse aqui. Pronto. Detalhes passados pra vocês, agora vamos lá. Agora, a gente vai fazer aquela montagem que eu falei. Em direção ao canto aqui do meu tapete, aqui, ó. O canto aqui, contrário do onde vai ficar o osso, eu vou botar essa parte aqui mais larga da almofadinha. Pra dar a impressão aquela de caminhadinha do cachorro. E ao redor dessas minhas patinhas, eu vou meio que assim, de olho, fazer isso aqui, ó. Ó, tem que já ficar uma pegadinha ali, ó. E vou fazer isso nas duas patinhas. Como isso aqui é um triângulo, a gente fica meio assim, qual que é o lado certo, né? São tudo igual. Tá. E vou colocar mais próxima da patinha, assim que der. O que eu vou fazer com isso aqui agora, gente? Eu vou passar uma costura. E essa é uma parte bem chatinha. Como a virada das moedinhas aqui de tecido foi, essa parte de costura ao redor delas também é bem chatinha. Como eu disse, essa é uma peça fácil, ao mesmo tempo difícil, porque esses detalhezinhos aqui é que faz a gente demorar mais nela. Ó, posicionei exatamente como eu quero que fique, visualmente, né, falando. Ó lá, ó, ficou a patinha. Vocês notam que ficou a patinha. O que eu vou fazer agora? No meu caso aqui, ó, alfinete, né, pra segurar bem essa peça aqui, pra não andar. Alfinetei. E aqui eu vou alfinetar com os alfinetes bem pequenininhos, né, pra poder segurar. Ó, um por um é alfineto. Tiro esse aqui, faço esse. Depois venho na minha mesa de novo e monto esse aqui do lado, senão tu vai te atrapalhar com esse monte de coisa uma pertinho da outra. E passo uma costura na cor do tecido todinho ao redor. Eu uso aquele que parece um press-ponto à mão. Você pode usar um zigue-zague, mano. Só não aconselho a reta, porque vai ficar uma coisa meio esquisita aqui na ponta. Eu vou pra minha máquina costurar isso tudo. Prender todinho esse osso também no meu ponto decorativo. E volto aqui pra mostrar pra vocês como dar o acabamento final aqui, ó. Já volto. Bom, meninas, aqui eu já vou prender na minha máquina, como eu falei. Vocês notem que tá tudo alfinetado aqui, os alfinetes, ó. Vou passar a costura de tudo ao redor das peças que eu alfinetei. De novo, vou agradecer o pessoal do Facebook lá que tá compartilhando, que tá mandando um recado. O pessoal que se inscreveu no meu canal, muito obrigada. E na medida do possível eu vou fazendo vídeos, vou vendo coisas novas. Eu vou procurar botar enquetes para vocês escolherem qual é o vídeo que vocês querem primeiro. O máximo que eu puder de interagir assim com vocês eu vou tentar, pelo menos. Porque vai ter momento que eu vou estar com trabalho no salão, no ateliê, então vai ficar meio apertado. Normalmente, quando eu faço o vídeo, eu edito ele depois que eu termino aqui no final do dia e boto para subir pro YouTube à noite. Então, depende só da internet, né, depois disso, porque como a internet lá em casa não é essas coisas, então às vezes demora mais pra subir o vídeo.
Mas assim que eu postar, por isso que eu pedi para vocês se inscreverem no canal, porque se vocês estão inscritos, vocês recebem automaticamente a notificação que o vídeo está no ar. Porque às vezes eu deixo em casa subindo pro YouTube, a internet no computador, e tô aqui no ateliê, até eu fico sabendo pela notificação que o meu vídeo já subiu. Então, aconselho a vocês se inscreverem e não esqueçam de dar um like no Facebook. Ó, gente, estou terminando aqui de fazer como eu estava dizendo, agradecendo as curtidas do Face lá. Aqui chegou gente aqui no ateliê, tive que parar o vídeo para atender, me perdi na fala. Mas aqui agora eu tô fazendo um bordado ao redor dos dedinhos para ficar bem preso e bonito. Como que eu faço esse bordado na minha máquina normal? Na minha máquina normal, eu boto no ponto zigue-zague, boto o tamanho da minha costura lá no 0. E vou passando bem devagarinho. Vou mostrar pra vocês como é que fica. Fica bem legal, porque daí fica bem preso, fica exatamente como se fizesse numa bordadeira. O acabamento ao redor ó. Aqui, ó. Vou botar um pouquinho mais de longe para vocês poderem visualizar melhor. Ó. Fica exatamente como se fizesse na bordadeira, ó. Então, e prende bem, ó, fica bem fofinho e bem preso, ó. Aqui eu já fiz na almofadinha, agora fiz aqui. Aqui eu fiz enquanto eu dei uma parada, já aproveitei e fiz todinho o bordado ao redor daquele osso. Agora eu vou tirar os fiozinhos que ficaram, ó. Notem que ficou com uma costura parecendo bordado também, ó. Acho que dá pra ver agora, assim. Então tá, agora eu vou terminar essa costura aqui, vou prender todinho os dedinhos, que é bem demoradinha essa parte aqui, e volto pra mostrar já essa parte todinha presa aqui pra vocês verem, finalizar o vídeo. Bom, gente, aqui terminei de fazer a costura que eu falei pra vocês. Aqui, ó, vou puxar assim pra vocês poderem ver de longe como é que fica. Ó, vai ficar... Pode botar a patinha mais próxima. Eu botei aqui pra ficar assim mais longe do osso, mas tudo isso é uma coisa que vocês na hora vão visualizar e vão ter a percepção de vocês. Agora, vou mostrar pra vocês como é que a gente faz o acabamento do forro. Vou mostrar aqui pra vocês agora. Aqui. Então, tá tudo pronto aqui, ó, já tá tudo preso, como tinha que estar. Como eu disse da peça do banheiro, da tampa do vaso, desculpa, eu não boto tecido, eu boto esse TNT grosso, que é o que eu noto que tem embaixo dos tapetes, esses tapetes comerciais que a gente compra. Que ele é bem grosso, ó, ele não rasga fácil, ele não amarrota quando tu lava. Eu compro esse, acho que é TNT 5mm, acho, sei lá, não sei. Pede lá na loja que vocês compram o TNT que é igual a... entretela, desculpa, fugiu o nome. Que parece com entretela, que eles vão mostrar pra vocês qual é. E corta o comprimento todinho da peça, igual. Vem aqui, bota frente do tecido com frente do tecido. Mesmo esquema da capa do sanitário, ó. E alfineta. Alfineta todinha essa borda todinha ao redor, ó. Vou alfinetar tudo.
ó. Pra não ter perigo de quando eu costurar essa peça, porque como esse tecido aqui grosso, ele é bem firme, ele desliza fácil. Então, eu vou alfinetar todinha. Também vocês podem ver um outro tecido, tem gente que usa algodão cru para botar embaixo. Eu não uso o tecido de cima porque é até uma judiaria, né? Vai ficar pro lado de baixo, ninguém vai ver, vai acabar se estragando, sujando ali. Não tem necessidade de tu usar um tecido que às vezes custa R$30, R$32 no metro, o que é o caso dos algodão. Tem gente que usa o algodão cru, que é aquele amarelinho, mas aquilo lá amarrota muito quando a gente lava. Eu sei porque eu tenho aqui no ateliê, no lavabo, o tapetinho e lavo toda semana. Então, é bem chatinho aquilo lá. Como não dá pra passar, aí eu optei por isso aqui. E esses tapetes comerciais são todos, a maioria é feito com esse material aqui. O que eu fiz, ó? Vocês notem que tá tudo alfinetado, ó. Alfinetei tudo. O que eu fiz? Vou na minha máquina e vou passar uma costura de fora a fora todinha aqui, ó, com pé de máquina. O meu pé de máquina, nesse caso aqui, eu não dou de meio centímetro, de 0,75, eu dou ele de 1 centímetro. Ele vai ficar 1 centímetro todinho ao redor aqui, que é o que eu costumo costurar. Vou deixar uma abertura aqui numa ponta para poder virar essa peça. Deixa mais ou menos uns 20 centímetros aqui para te poder virar a peça. E aí depois a gente bota isso aqui tudo para dentro e costura a mão. Ou faz todo ao redor do tapete um zigue-zague para dar um acabamento final na peça inteira. Eu costumo dar esse zigue-zague ao final, porque eu acho que fica mais preso e fica com detalhe diferente do que tu só pregar a mão e deixar só virado do avesso a peça. Vou fazer essa costura aqui toda ao redor e já volto para mostrar para vocês a finalização da peça. Ó, notem que eu tô passando a costura, ela desliza bem fácil, assim, o material desliza bem fácil na máquina. Então não tem muito erro. Todo ao redor dela. Depois a gente tira essas rebarbas aqui que fica, para não ficar tão grosso na hora de virar. É só para te ter uma linha de costura tranquila aqui, para não faltar tecido e não sobrar tecido, que eu peço para deixar 1 centímetro. Como eu disse, é melhor sobrar do que faltar. A máquina não tá puxando o tecido. Não tá, é por causa que ela tá ficando eu seguro, senão ela vai muito rápido também. Não tá puxando a máquina puxando o tecido. Eu sou mecânico. Ó, já passei, agora eu vou passar o último lado e vou deixar a minha abertura que eu falei pra vocês.
Agora eu vou ter que encher minha bobina que esvaziou e já volto pra mostrar pra vocês como é que ficou daí a finalização. Bom, gente, voltei aqui, ó. Fiz toda a costura que eu falei pra vocês, ó. O pé de máquina de 1 centímetro que eu falei, ó. Que é o que sobra nas minhas costuras, ó. Aqui, ó. E agora eu vou mostrar um segredinho pra vocês que eu faço. Pra algumas já não é mais segredo, mas sempre tem gente nova olhando os vídeos e isso faz a diferença. O que eu faço agora? Eu pego aquela minha tesoura que vocês já conhecem, ó, de zigue-zague, de pontilhado, ó, e vou cortar próxima a essa costura aqui que eu deixei, eu vou tirar todinha essa rebarba. Por quê? Porque pra já dar aquele acabamento na virada que não fica repuxado e tal, e já dá um corte bonito também, essas coisas. No canto aqui, ó, vocês notem aqui no canto, ó, aqui a gente vai dar um pique assim, ó, pra hora que virar não ficar aquele carocinho na ponta do tapete. Assim, ó, ele vai ficar assim, ó, na diagonal. E vou cortar todinho ao redor essa peça aqui. Bom, gente, cortei tudo que eu falei pra vocês que ia cortar, ó. Dei uma paradinha pra não ficar tão longo. Ó, ficou tudo picadinho assim. O que acontece? Agora eu vou passar pra vocês o segredinho que eu faço aqui. Eu não deixei nenhum espaço aberto aqui. O que eu faço aqui? Eu escolho onde eu quero abrir ela e vou abrir essa costura da minha peça. De preferência numa parte que esteja mais larguinha do corte. Por quê? Porque depois eu vou botar isso aqui pra dentro. Então, eu vou vir aqui, vou pegar os pontinhos que eu fiz ali com a máquina e vou cortar aqui, ó, bem assim, ó. Vocês notem que eu tô cortando, ó, pegando como se estivesse descosturando a peça. Não muito também, para não ficar muito largo, mas também não pode ser muito estreito a abertura para te poder virar a peça. Ó. Então, feito isso, a gente vem aqui, dá uma abridinha aqui, ó, que ela já vai abrir, ó, ó, tem que ela já tá abrindo, ó. E aí vem aqui, dá uma abridinha, com a tesoura vou dando uns piques pra abrir um pouco mais. Não puxem pra não rasgar, porque esse material que eu uso embaixo do tapete, ele é um material duro, então se tu puxar tu vai rasgar e tu não vai conseguir dar o acabamento depois. Vai dando uns piquezinhos que ela vai cortando, ó. Por que eu faço isso? Porque agora que eu já passei a costura, eu já tenho a marca da costura na hora de dobrar ali. Então, eu vou achar bem facinho como dobrar. Se eu não tenho a marca, sempre fica um pouquinho mais torto, porque daí tu vai dobrar um pouquinho mais do que tu já passou a costura, então nunca fica um acabamento perfeito. E assim não tem erro, fica perfeito. Uma coisa que eu tava pensando agora, enquanto eu tava fazendo isso, bem boa de botar embaixo, é aquelas lona que a gente compra por metro. Pode comprar aquela lona, aquela lonita que eles chamam, que ela é tipo a lona, só que inferior um pouco na qualidade, ou a própria lona, essas que eles usam em caminhão e coisa, vão virar peça agora. E botar embaixo, que nunca mais tem fim também essa parte de baixo do tapete de vocês. Porque se aquilo resiste ao tempo, chuva, sol, em cima dos caminhões, é impossível não resistir a um tapetinho. Inclusive, eu tenho aqui no meu ateliê algumas mochilas que eu fiz com a lonita. Porque eu achei que o tricoline era muito fraco para uma mochila que carrega peso. E eu fiz todinha em lonita. Meninas, ficou lindo e forte a mochila, que assim, ainda vou fazer um passo a passo para vocês verem das mochilas.
Ficou forte, uma mochila resistente, que tu pode botar na máquina tranquilamente, que não estraga. E o melhor, né? Ficou bem forte. Ó, vou virando tudinho aqui, ó. Pra ver se ficou bem a costura, porque se faltou costura em algum lado, tu tem que desvirar a peça e passar de novo a costura. Vamos ver. Sempre lembrando que com esse material aqui não dá pra te usar o ferro, então esse material que tá de fundo do tapetinho, tu não vai poder usar o ferro, então é melhor tu ter paciência e ir desdobrando e vincando bem devagarinho, ó. Pode usar a tesoura, tem aqueles aparelhinhos que tu faz pra fazer isso, exatamente pra isso, que eu até tenho ele aqui, mas na minha bagunça, não sei onde é que ele se encontra. Então, vinco bem aqui esse tecidinho, tudo bem vincado, bem costurado, aí tu já dá uma revisão na tua costura se ficou bem presa, se não ficou faltando costura em nenhuma parte da peça, porque isso é importante depois no acabamento. Pronto, a minha peça tá bem fechada, bem firme. Já inspecionei tudo, porque antes de tu fechar, tu tem que estar com ela bem firme, para quando tu fechar, tu não ter problema. O que que acontece? O que a gente faz com isso aqui, ó, que a gente abriu? A gente fecha, ó lá. A gente já vai ter a marca da costura que a gente fez aqui, ó. Por isso que eu faço isso, olha lá, ó. Tá vendo a marca? Agora é bem facinho, a gente pega na marca, dobra exatamente aonde tá a marca e alfineta e passa na máquina, ou faz uma costura à mão. Como eu disse pra vocês, eu gosto muito de passar um zigue-zague final em toda a peça ao redor, pra ficar bem firme e prender bem uma peça na outra. Porque quando tu vira, ela parece que fica meio solta. Quem faz isso já entende o que eu tô falando. Quem já fez tapetinho, ou peças que tenha que virar dessa forma, até mesmo o jogo americano, que é feito nessa técnica, se tu não passa uma costura aqui, parece que ele fica meio solto até. Tem muita gente que faz com viés, eu evito de usar o viés o máximo que der nas minhas peças. Se vocês olharem as minhas peças, assim, ó, é muito pouca peça que eu uso viés, porque eu acho muito chato colocar viés. E aí passa tecido, dobra tecido, vinca tecido, acho aquilo muito chato. Então, o que eu posso fazer sem viés é feito sem o viés. Praticamente todas as minhas peças. Só aquela peça que, claro, tu precisa do viés para dar aquele acabamento que vai ficar lindo com viés, sem o viés não ficaria tão lindo. Aí eu me proponho ao tal do viés, que é o caso de algumas bolsas que eu aprendi com a Ana Constantino, que na hora de tu dar o acabamento no zíper, tu tem que passar o viés. Aí tá, tu é obrigada a botar o viés, porque realmente o acabamento fica muito mais bonito. Do contrário, eu evito viés assim, ó, o máximo que eu posso. Então tá aqui, gurias, agora o que que eu vou fazer? Eu vou pra minha máquina e vou passar uma costura de fora a fora, em zigue-zague, ou reta não dá porque não fica tão bonito. Eu passo um zigue-zague grande aqui, todinha a volta aqui, ó, no tom da linha, e já volto pra mostrar pra vocês a peça finalizada, ó. Aqui eu não empurrei bem com a ponta, ó, ela não ficou pra fora. Aí vou ter que vir aqui e empurrar bem empurradinho, vou ter que abrir ali de novo, e ainda bem que eu só alfinetei, ó, e empurrar bem. Vou fazer isso, já volto com a peça toda prespontada ao redor pra vocês verem como é que ficou. Já volto. Bom, gente, voltei aqui, vou mostrar pra vocês agora como é que eu finalizei essa peça. Tá aqui, ó. Fiz a costura que eu falei pra vocês, ó. Ó. Fechei todinha ela com zigue-zague. Não sei se vocês conseguem ver. Minha câmera aqui não é a profi, né? Ó. Note que a linha é bem da cor, que quase fica imperceptível, ó. O avesso ficou assim, ó. Então, dei todinho ao redor dela aquela costura. E aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo baixar. E aqui, ao redor dessa peça aqui escura, eu também dei uma reta, ó, no mesmo tom que ela passa imperceptível, ó.
E o avesso vai ficar assim, ó. Ó, fica essa costura ali, ó. Pra prender bem aquele forro ali, ó. Tá vendo? O forro de vocês vai ficar assim, ó. Então, essa é a finalização da peça. Isso aqui fica bem preso quando a gente faz esse zigue-zague todo, ó. Ele fica esse acabamento firme, ó. Não fica solta a peça, porque se tu não faz essas duas costuras aqui, ó, como eu não quiltei o forro, ele fica solto. E no momento que tu faz essa costura de fundo aqui, que eu falei pra vocês, essa segunda aqui, ó, fica bem preso, então não tem erro. A peça vai ficar bem presa, não fica aquele problema de quando tu vai lavar aquele forro solto, porque ficou tudo bem preso. Agora a gente tira os fios e a peça tá pronta. Eu sempre me esqueço de falar quando eu tô fazendo uma peça, inclusive eu esqueço de colocar. Mas vocês que já têm a etiqueta de vocês podem botar. Eu tenho a minha, mas a pessoa esquece sempre de botar a tal da etiqueta. Eu faço as minhas etiquetas aqui nessas fitas, ó. Eu vou imprimindo elas nas fitas, ó. Eu faço, uma hora dessa eu faço o passo a passo de como eu faço as minhas etiquetas para vocês verem. Também aprendi pela internet, pelo YouTube. Ó, faço ela. O que eu faço quando eu me lembro de colocar a minha etiqueta? Eu corto ela aqui, ó. Escuto todo dia alguém me dizer assim aqui: bota a etiqueta. Esqueceu a etiqueta, só que eu esqueço direto. Então, eu corto ela assim, ó, e eu costuro a minha etiqueta aqui, ó. Porque eu ainda não fiz aquela de botar do ladinho, que seria, no caso desse tapete, o aconselhado é aquela que vai do ladinho, né? Seria essa aqui, ó. Mas eu não fiz a minha pra ser assim. Então, você escolhe uma posição que quer botar a etiqueta e coloca a etiqueta, ó. No meu caso aqui, agora não dá mais pra botar, mas o certo seria colocar antes de tu fazer passar o forro pro outro lado. Antes de botar o forro, porque daí tu faz a costura aqui e não aparece do outro lado. E aí ela fica bem bonitinha. Pode botar aqui, pode colocar aqui, aonde tu achar melhor. Mas não faça que nem eu, esquecer de colocar a etiqueta, porque é bem importante para as pessoas te achar. Bom, nossa peça tá finalizada. Mais uma peça do jogo de banheiro. Então, como eu falei, a do Papai Noel... desculpa. A do cachorrinho com o rostinho do cachorrinho. Ai, Papai Noel, vou ter que fazer essa do Papai Noel. Com o rostinho do cachorrinho, você faça aquele rostinho que eu ensinei da tampa do sanitário e aplique aqui. Ou assim, como você achar melhor. Exatamente o passo a passo do tapete é igual. A única coisa que muda são os detalhes. Nesse eu fiz com as pegadinhas, porque teve muita gente que pediu com as pegadinhas. E com o rostinho é só pegar o rostinho da tampa do sanitário e fazer ela aqui também, se quiser. Agora eu vou mostrar pra vocês. Essa peça tá pronta, nosso tapetinho tá pronto, olha que lindo que ficou. Agora eu vou mostrar pra vocês, antes que eu me esqueça, porque eu me esqueço fácil, a próxima peça desse conjunto. Não tá nas fotos do Facebook que eu compartilhei com vocês, mas como eu fiz aqui pra minha peça aqui no ateliê, eu vou mostrar pra vocês. Agora eu vou tirar a câmera aqui e vou passear com vocês pela loja. Ó, gente, isso aqui é o meu cantinho aqui, ó. Aqui como eu tenho um espaço já que eu costuro e já posso expor aqui. Olha lá a almofada que eu ensinei vocês a fazer, ó. Então, eu tenho meu cantinho, ó. Também é bagunçado, olha lá a bagunça lá no canto, lá. Não pensa que é só... tudo organizadinho, porque tá tudo meio bagunçadinho também. Ó, minhas bonecas. Ó, aqui a coruja, ó. Saco. Isso aqui também aprendi na internet. Olhando, riscando sozinha. Não tinha impressora para imprimir, risquei. Essa é uma das mochilas que eu falei pra vocês, ó, que eu faço. Que daqui a pouco a gente faz também um passo a passo.
puxa-saco de galinha, porta-tablet. Meus Papai Noéis que estão ali prontos já para o Natal, esperando alguém levar eles. Ó, ursinho de Papai Noel. Aqui também tem as garrafas que o maridão faz. Lá em cima, lá, ó, tem as flores que ele também faz. Ó, a árvore de Natal, porque todo Papai Noel tem que ter uma árvore de Natal do lado. Também fiz. Esses anjinhos aqui é uma colega que também faz, ela é formada em artes, inclusive ela é uma professora de artes. E ela fez e pediu para mim colocar aqui no ateliê para vender. E olha a delicadeza do rostinho desses anjinhos. O nome dela é... Ó. Então, eu adaptei os anjinhos dela. O nome dela é Andréia. Eu adaptei a árvore para dar um toque. Olha que delicadeza que ficou os anjinhos pendurados nela. E aqui é a peça que eu falei para vocês que acompanha o conjunto do banheiro. Que não está na foto do Facebook, mas eu vou postar ele também. O passo a passo dele. Olha, cheio de ossinho. E aí fica tudo dentro, os papéis higiênicos ali, ó. Perfeita a peça, que acompanha o tapetinho. Então é isso. Aqui tá a peça que a gente fez no outro vídeo, que foi a primeira do início desses vídeos. E eu vou mostrar para vocês bem rapidamente o meu salão. Ó, como eu disse, eu tenho junto com o ateliê o meu salão, ó. É uma coisa bem pequenininha, porque eu atendo só com hora marcada, sempre atendi assim. Por isso que eu tenho esse tempo livre. Vocês notem que lá no fundo do espelho tá meu ateliê, ó. Porque é tudo uma loja só. Então, a cliente entra aqui, já toma um cafezinho, faz o cabelo, já compra um presentinho, tá tudo em casa. Então, é isso aí. Lá nosso futon que eu vou fazer o próximo vídeo também. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima, então. E não esqueça de dar um like lá no vídeo quando terminar de olhar. Obrigada, beijo.